Nesse vídeo eu vou te mostrar na prática como que você cria esse efeito de texto aqui surreal utilizando o seu celular. Então se você quer saber como, todo o passo a passo, é só ficar comigo até o final. Olá divergente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Davidson Roseno, designer divergente. E se você é novo por aqui e utiliza o Photopea pelo celular, eu te convido a se tornar um divergente. É só clicar aqui no botão de inscrever-se e seja muito bem-vindo. Então vamos aqui para o tutorial. Então a primeira coisa que você vai ter que fazer é utilizar as imagens que eu vou estar disponibilizando aqui de maneira gratuita no primeiro link aqui da descrição. E a primeira coisa que a gente vai estar fazendo é colocando aqui as nossas imagens que a gente vai estar utilizando aqui para criar esse efeito. Para isso a gente vai vir aqui no menu principal, arquivo, vai clicar em abrir e posicionar. Então eu já subi aqui as minhas imagens, essa aqui a gente vai estar utilizando no fundo. E essa outra aqui a gente vai estar utilizando para acrescentar ainda mais realismo a esse efeito de gelo aqui do nosso projeto. Mas a gente também vai utilizar uma outra imagem, que essa vai ser a imagem da textura desse efeito de gelo. Então a gente vai clicar novamente no menu arquivo, só que ao invés da gente clicar aqui nessa opção de abrir e posicionar, a gente vai clicar aqui na opção de abrir. Então a gente vai selecionar essa outra imagem aqui, que é essa imagem da textura. Então já carregou aqui a nossa imagem e agora a gente vai adicionar essa imagem aqui como um efeito, como uma textura. Para isso a gente vai vir aqui no menu arquivo editar, vai descer até a opção definir novo e a gente clica aqui na opção padrão. Após isso a gente já pode dar continuidade aqui ao nosso efeito. E para esse efeito ficar ainda mais real, você tem que utilizar uma boa tipografia. Você não pode utilizar tipografias muito finas, porque o efeito fica meio sutil. Então quando se trata desse efeito aqui de gelo, a gente tem que utilizar uma tipografia mais robusta. E para esse efeito a gente vai estar utilizando a tipografia aqui BP Diet. E agora a gente cria uma caixa de texto aqui. E com o texto adicionado aqui no nosso projeto, agora a gente vai colocar um fundo. E a cor que a gente vai estar utilizando é essa cor aqui. E para a gente colocar essa camada no fundo do nosso projeto, a gente vai vir aqui nas camadas de ajuste, dar um clique e vai selecionar a primeira opção, preencher com cor sólida. Agora a gente vai clicar aqui para selecionar essa tonalidade. Se você também quiser utilizar essa mesma cor, esse aqui é o hexadecimal para você utilizar. Após isso, clicamos aqui em aceitar e agora a gente vai abrir o estilo de camadas para que a gente consiga fazer esse efeito de gelo aqui. Então a gente vai dar dois cliques aqui na camada desse lado, você dá dois cliques, abriu aqui o estilo de camadas. A primeira coisa que você vai estar fazendo é você vir aqui em preenchimento e deixa em 0, tá? Tem que ser o preenchimento, ele vai apagar aqui, mas tá tudo certo. Após isso a gente dá um clique aqui na opção bisel e relevo, vai vir aqui na opção, vai colocar a profundidade em 115, no tamanho a gente vai estar colocando 36, então a gente já consegue ver que aqui ele já está tomando forma, esse nosso efeito ele já tomando forma aqui, olha só como já está interessante. Aqui na parte a gente vai colocar o contorno nessa quarta opção aqui. Aqui no ângulo a gente vai colocar na parte de cima 90 e na parte de baixo a gente vai deixar em 30 mesmo. Nas cores aqui a gente vai alterar para adicionar aquela cor do fundo. Então a gente seleciona aqui a cor do fundo. Na opacidade você deixa em 95%. E aqui na parte escura você vai alterar a cor e escolher essa tonalidade de cor aqui. Esse aqui é o hexadecimal, caso você também queira utilizar. Após isso clique em aceitar e diminui a opacidade até ficar em 27%. Então nessa parte aqui de bisel e relevo a gente já finalizou. Agora vamos para a segunda opção aqui, que é da textura. Então a gente vai clicar aqui para habilitar a textura. E aqui a gente vai clicar para alterar a textura aqui desse nosso efeito. E lembra que no início a gente colocou uma textura ali para a gente utilizar? É essa textura que a gente vai estar utilizando agora. Então a gente desce aqui nessas opções e vai aqui, ó, e clica na última textura, que é a textura exatamente que a gente adicionou. Aqui na escala você vai estar colocando 27% e na profundidade você vai estar colocando 20%. No Off X e Off Y você aumenta até 300%. Então olha só como já está tomando forma aqui esse nosso efeito. Aqui a gente vai estar colocando outros dois efeitos, que é o brilho interno e o brilho externo, para trazer ainda mais a aparência de gelo. Então aqui a gente vai clicar primeiramente no brilho interno. Aqui na opção a gente vai estar deixando tela, opacidade a gente vai aumentar até 100%. E aqui na cor a gente vai deixar a mesma cor do fundo. A gente clica aqui em aceitar. Então vou dar um zoom aqui, olha só como é que tá ficando. Sem o efeito. E com o efeito. Sem e com. E aqui no tamanho a gente vai reduzir para 10 pixels. E no alcance a gente vai aumentar 100%. E agora a gente vai adicionar o brilho externo.
E aqui nesse brilho a gente vai deixar em tela novamente, a opacidade a gente vai diminuir para 25, o tamanho a gente vai estar deixando em 39 e aqui o alcance a gente vai diminuir para 50%. Então vai trazer essa boa iluminação aqui, ó, atrás do texto, olha só, sem o efeito e com o efeito. Então após isso a gente já pode clicar aqui em aceitar e já está praticamente pronto aqui esse efeito. Você já pode utilizar tranquilamente para criar os efeitos de texto do seu projeto para ficar ainda mais chamativo. Mas caso você queira trazer um aspecto ainda mais real para esse efeito de texto, então é isso que eu vou te mostrar agora. E aqui nessa imagem a gente vai deixar ela somente no efeito do texto. Para isso a gente vai clicar aqui nas teclas de atalho, vou clicar no Ctrl e vou selecionar a opção aqui, ó, do nosso efeito de gelo, da nossa camada de texto. E com a seleção do texto já feita, agora a gente vai clicar aqui na camada da textura e a gente vai clicar nessa opção aqui da máscara de camada. Clicando aqui, olha só, essa máscara vai ficar somente dentro desse efeito aqui do texto. E agora é só a gente alterar o modo de mesclagem aqui, ó. Clica aqui nessa opção de normal e vai alterar para a opção de tela. Ele já vai trazer um aspecto bem mais interessante. Vou dar um zoom aqui, olha só. Sem o efeito e com o efeito. Sem o efeito e com o efeito. E para não ficar muito branco do jeito que está aqui, eu vou apenas diminuir um pouco a opacidade. Vou colocar em 80%. Então, olha só como já está bem mais interessante. Sem e com, sem e com. Porque realmente o gelo ele não fica somente essas partes quebradas, ele fica com as gotículas de água ali, porque ele está derretendo. Então ele trazendo esse aspecto aqui, ó, vai trazer um resultado ainda melhor para o seu projeto. Você também pode até duplicar essa camada caso você ache que ela esteja muito sutil. Então você pode clicar na camada e arrastar para cá. Então olha só, já ficou um efeito bem mais interessante, olha. Sem e com, sem e com. E aí vai da sua preferência, se você quiser apenas com uma única camada de textura de gotículas de água ou se você quer apenas com duas. Se estiver muito forte ainda, você pode até diminuir essa segunda opção para 40. Sem e com, sem e com. É um toque bem sutil, os detalhes bem de leve, mas que faz total diferença no resultado final do seu efeito. Mas a gente também vai colocar esse tipo de efeito num background mesmo, né? Como se fosse uma textura. Então a gente vai duplicar novamente essa camada. Só que agora a gente vai descer essa camada aqui lá para cima da cor do background. Então ele vai ficar aqui. A gente pode clicar na máscara de camada e já pode excluir ela. Então olha só, a camada está aqui. A gente pode aumentar novamente a opacidade para 100%. Show de bola, a gente já consegue visualizar que tem as gotinhas aqui, ó, também no fundo. Então isso é bem interessante. E agora a gente habilita aqui a opção de controle de transformação para a gente ampliar essas gotículas aqui, ó, até finalizar toda a área do nosso projeto. Perfeito, aqui já está bem interessante. Agora para finalizar a gente vai utilizar essa outra imagem aqui, que é para a gente trazer algum aspecto de como se o gelo estivesse de fato derretendo. E agora a gente vai pegar algumas gotículas de água dessa. Para isso é só você vir aqui na opção de seleção em laço, então você clica e vai selecionar aqui, ó, uma área na qual você quer esse efeito. Então vou selecionar aqui. Agora a gente vai vir aqui na opção de camada, novo e camada via cópia. Então olha só, a gente já tem aqui somente essa área que a gente pegou. E agora a gente pode alterar novamente a opção de mesclagem para a tela. Agora a gente já pode posicionar esse nosso elemento aqui, ó, onde a gente quiser. Então é interessante que você dê essa característica para que o efeito fique ainda mais real. Então eu vou colocar aqui como se essa gota estivesse escorrendo aqui da letra L. Então ela ficaria mais ou menos aqui. Você também pode duplicar essa mesma camada para colocar em outros locais, que vai ficar interessante também. Porém você não pode colocar muitos efeitos de uma única camada, porque senão vai parecer que você apenas saiu duplicando e colocando nas outras letras, né? Isso não é interessante. O interessante é que você traga esse aspecto aleatório, digamos assim, para o efeito. Então coloquei um na letra L e um na letra E. E isso você vai fazendo com as demais imagens aqui que você tem disponível para estar pegando. Então você pode pegar qualquer uma dessas partes aqui para trazer uma sensação bem mais interessante para o seu projeto. E caso você queira dar um aspecto um pouco mais azulado, trazer uma cor mais azulada para esse efeito de gelo, é só você duplicar essa camada aqui do texto. Então ele já traz uma característica mais interessante, olha só, já ficou mais intenso aqui. Ou caso você prefira, é só você colocar uma tonalidade de cor aqui, ó, por exemplo, um tom de azul. Então você pode colocar uma tonalidade de azul.
Olha só, já trouxe um aspecto bem interessante. E aqui é só você regular aqui a questão da opacidade. É você diminuir aqui em questão o preenchimento, você aumentar, diminuir. Então olha só, sem a camada duplicada, sem um texto de gelo duplicado e com o texto duplicado aqui com uma tonalidade de cor mais azulada. Aí é só você regular aqui a opacidade e regular aqui o preenchimento para você encontrar um tom que fique interessante para o seu projeto. Olha só, sem e com, sem e com. Então olha só como o efeito ele pode até ficar. Então olha só, todos os detalhes aqui que a gente aplicou, as gotículas de água que eu peguei da imagem, eu apenas dupliquei isso aí jogando de um lugar para outro. Então a gente percebe aqui que parece de fato que o gelo está derretendo. Então todas essas técnicas aqui que eu ensinei, você consegue trazer esse mesmo resultado aqui de texto de gelo. E após isso é só você utilizar nas suas criações para se destacar dos seus concorrentes. Agora eu quero saber de você, o que é que você achou desse efeito de gelo aqui que a gente aplicou totalmente do zero, utilizando o Photopea pelo celular. Você curtiu? Coloca aqui nos comentários. E se você tiver algum efeito de texto que gostaria de aprender, coloca aqui nos comentários também. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo e te vejo no próximo vídeo.